Em 1657, chegaram 600 bucaneiros. Foras da lei e ladrões, foram recepcionados como os salvadores da cidade. Henry Morgan, que passara 2 longos anos cuidando das defesas de Port Royal, viu sua oportunidade. Nossos investigadores estão em Port Royal, na Jamaica. Eles souberam como, no século XVII, o governador da ilha britânica recorreu a bandidos, aos bucaneiros, para reforçar as defesas da cidade. Em 1658, Henry Morgan resolveu se juntar aos bucaneiros. Acabou se tornando o líder e transformou o grupo de bandidos maltrapilhos em um exército temido. Para descobrir como Morgan conseguiu isso, nossos investigadores estudarão a arma que está no centro de seu sucesso, o navio pirata. A maior coleção do mundo de plantas de navios históricos está no Museu Marítimo Nacional, em Londres. Sabemos, por registros históricos, que o tipo mais comum de navio dirigido por piratas em Port Royal era conhecido como a corveta jamaicana. Como nem registros nem destroços sobreviveram na Jamaica, Tessa foi até ali para descobrir por que eles tinham predileção por este tipo de embarcação. Poderia me explicar a palavra corveta? Claro que posso. Uma corveta na época era um navio de cerca de 20 a 24 metros de comprimento. Bem pequeno, leve, com 1 ou 2 mastros e de pouca profundidade na água. Essa corveta tem 2 mastros. Os piratas estavam interessados em embarcações pequenas e velozes, e este é um exemplo excelente. Na época, o Império Espanhol transportava enormes quantidades de ouro sul-americano pelas águas caribenhas. Usavam navios grandes, os galeões. Os piratas precisavam de uma embarcação que pudesse igualar e exceder a velocidade deles. É estranho, pois eu tinha a ideia de um navio pirata grande e majestoso, com velas enormes, mas na verdade era bem modesto. Sim, de fato, em vez de ter velas que atravessam todo o navio, como se vê em filmes como Piratas do Caribe, as velas eram dispostas uma em cima e outra embaixo do navio. O que significava maior velocidade, pois não opunha resistência ao vento. As velas pequenas, triangulares, permitiam manobrabilidade. Os navios piratas podiam emparelhar com um navio maior e abordá-lo. Essa agilidade era muito mais importante do que o tamanho e o poder de fogo. Para experimentar a tecnologia, o investigador David Stewart encontra-se com a arqueóloga Peggy Lashkar em uma réplica de corveta. O governo equipava esses piratas com navios? Que tipos de navios usavam? Usavam qualquer coisa que pudessem. Embarcações que tinham vindo da Europa, barcos à vela. Também as corvetas usadas no comércio e na pesca em torno da ilha. Veja o barco em que estamos. Este barco tem aproximadamente 15 metros e as corvetas não eram maiores que isso. Não eram enormes embarcações à vela. E havia outras razões para a preferência por navios pequenos. Tinha um calado d'água bem baixo, o que lhe permitia chegar a lugares muito rasos. Talvez pudesse entrar em recifes e em águas rasas. Podia subir em estuários, esconder-se em manguezais. Tinha manobrabilidade e conseguia se esconder. A corveta era muito manobrável. Muitos dos ataques de Henry Morgan não foram a navios espanhóis, mas nos portos que armazenavam o ouro. O calado da água da corveta permitia entrar em portos de águas rasas, onde navios de cascos maiores e mais profundos encalhariam. Depois que os piratas se apoderavam desses navios, eles os adaptavam? Certamente. Primeiro, é provável que reforçassem seu poder de fogo. O plano era usá-lo como um navio que pudesse ir à caça. A corveta tinha que estar preparada para a guerra. Os piratas faziam mais aberturas para dispor os canhões. O convés era preparado para receber uma tripulação maior e o segundo convés era esvaziado para dar espaço ao butim. Um navio destas dimensões era perfeito para os piratas. Tem cerca de 15 metros, uma vela triangular para velocidade e manobrabilidade. Imagine esse tipo de embarcação com 60 ou 70 homens.
Foi uma frota de navios desse tipo que permitiu que Henry Morgan efetuasse a ação mais ousada de sua carreira, o ataque a Portobello. Portobello localiza-se no Istmo do Panamá. Era a cidade mais valiosa do Caribe, armazenava a riqueza de todo o Império Espanhol. Um tesouro ao qual Morgan não pôde resistir. Ele era um grande estrategista e pensou, não podemos ir atrás dos navios, vamos onde o dinheiro está. Então organizou uns 1.200 piratas, franceses, holandeses e ingleses. Sabendo que os espanhóis esperavam um ataque vindo do mar, Morgan se preparou para surpreendê-los. Em julho de 1668, ele dirigiu uma frota de corvetas para dentro de uma baía a oeste de Portobello. Protegidos pela escuridão, seus homens atracaram os navios na praia e começaram sua marcha em terra firme. Não tinham nada para comer no caminho, estavam famintos, com sede, mas tinham a imagem do ouro em suas mentes. Pouco antes do amanhecer, os piratas de Morgan atacaram Portobello. A cidade foi logo dominada e Morgan voltou sua atenção para os fortes que recusavam se render. Com uma engenhosidade cruel, Morgan fez com que freis e freiras escalassem os fortes à sua frente, usando-os como escudos humanos. Algumas horas depois, a cidade foi conquistada. O resultado do assalto foi tão grande que ele carregou 175 mulas. Pode imaginar, 175 mulas carregadas de ouro, prata, todas as coisas que estavam nas igrejas. E ainda 600 prisioneiros que ele tomou como reféns. Os piratas de Morgan mataram 1.500 pessoas e roubaram o equivalente a 10 milhões de dólares de Portobello. É incrível, mas nada disso era ilegal. Piratas eram ladrões e assassinos do mar em busca do que pudessem pegar, mas o que eu acho fascinante é que geralmente eles agiam sob a autoridade do governo inglês, que lhes pediu ajuda para proteger a ilha de Jamaica. Eles ajudavam atacando e saqueando. Ao autorizar os ataques de Morgan, o governo da Jamaica, além de manter os espanhóis à distância, também se dava o direito a uma parte do saque. Em outras palavras, uma pirataria sancionada legalmente? Certamente. Jamaica precisava dessa força de defesa. E se disfarçavam isso com a legitimação, tudo bem. Para os piratas, não importava se era legalmente sancionado ou não, eles o fariam de qualquer modo, mas era bom ter uma licença, e se não tivesse uma licença da Inglaterra, eles a obteriam da França ou da Holanda. É provável que tivessem um monte dessas licenças nos bolsos, e quando eles invadiam, hasteavam a bandeira que lhes convinha, mostravam a licença apropriada e então iam em frente. Essas licenças, conhecidas como cartas de corso, transformaram o Caribe em um parque de diversões para os piratas de Morgan. No fim da década, esse contingente chegou a 2.000 e nenhum navio espanhol ou cidade estava a salvo deles. O dinheiro resultante da pirataria não beneficiou só os piratas e o governo. Também teve um efeito incrível na própria cidade de Port Royal. Há 350 anos, Port Royal, na Jamaica, foi a base do pirata capitão Henry Morgan. Após cada ataque, Morgan voltava para a ilha com seus navios carregados de ouro roubado. Agora, nossos investigadores querem descobrir como era de fato a cidade pirata. Para isso, eles precisam explorar as ruínas de Port Royal.